Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe desenvolvem estudo para compreender como a proximidade de rodovias afetam na preservação da fauna e da flora do Parque Nacional da Serra de Itabaiana. Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, pesquisadores estudam a utilização de óleos naturais como inseticidas contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. E ainda, pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz desenvolvem cerveja artesanal a partir de frutas nativas do sul e extremo sul da Bahia. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Universiência. O Parque Nacional da Serra de Itabaiana, em Sergipe, é o principal destino para quem gosta do ecoturismo, trilhas e banho de cachoeira. Com mais de 7.000 hectares, a unidade de conservação abrange 5 municípios e está situada às margens da BR-235. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe estão desenvolvendo o estudo para entender como essa proximidade com a rodovia tem impacto na preservação da área e também na vida das espécies nativas da região. O Parque Nacional Serra de Itabaiana é uma área de preservação ambiental com aproximadamente 8.000 hectares, localizada no agreste sergipano. Então, a fauna aqui é bastante variada. Você vai ter fauna desde animais vertebrados, que vai incluir desde os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, até invertebrados, como besouros, libélulas, uma série de outros organismos. Então, como é uma unidade de conservação onde o bioma da Mata Atlântica é um dos predominantes aqui, as espécies que ocorrem da região da Mata Atlântica, elas vão estar também nesse ambiente. Só que assim, o parque ele tem uma série de intermediários de outros ambientes. Então existem uma zona de encontro de ambientes diferentes além da Mata Atlântica, como Cerrado, Caatinga. Então várias espécies vão estar vivendo nesse local específico. O acesso ao local é pela BR-235, uma rodovia transversal que liga Sergipe ao Pará. Foi justamente esse trecho que chamou a atenção de pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe. Eles querem entender os impactos da BR na fauna do parque. Então, aí a gente foi analisar a quantidade de animais que são atropelados, se a quantidade de carros interfere na quantidade de animais atropelados e se a vegetação também está atrelado ao número, às espécies que são atropeladas. Como a gente tem uma BR que passa por entre o parque, existe uma necessidade de saber as informações a respeito de o quanto essa estrada interfere na diversidade local. É sabido que esses animais morrem por atropelamento, mas existem diversos efeitos que a estrada gera na fauna. Então, um dos trabalhos é justamente identificar o efeito específico da morte das espécies, mas existem outros estudos em desenvolvimento que vão estudar elementos específicos da estrada sobre a fauna. Nesse trecho de apenas 15 quilômetros, que corresponde à área do parque, foram identificados 265 animais mortos por atropelamento, resultando em um índice de abundância quilométrica de 0,565. Então, a gente pega esse índice, multiplica o número de vezes que a gente foi para campo e com a quilometragem de percorrida e os animais que foram atropelados. A gente conseguiu encontrar 265 animais atropelados, então a gente faz e calculando e dividindo, acha esse índice. E se a gente fizesse uma extrapolação, e fosse 365 dias, todo dia, se a gente fosse para a pista,
a gente encontraria 2.700 animais atropelados. Outra pesquisa em andamento analisa como o barulho na estrada prejudica a comunicação dos anuros, que são espécies de anfíbios, a exemplo de sapos. Como a maioria dos anuros, ela tem uma comunicação baseada na vocalização, o som que é desencadeado pela passagem de veículos, ele pode sobrepor a vocalização de anuros. Por quê? Da espécie. Porque muitas das vezes a faixa da frequência que a espécie vocaliza está muito próxima da frequência que o ruído é liberado. Uma das primeiras conclusões é que o ruído de veículos na rodovia interfere na chamada vocalização das espécies, dificultando a percepção das fêmeas em relação aos machos. Cada espécie de anuro vai ter um tipo de vocalização. E essa vocalização, que é o canto que a espécie emite, vai ter uma informação específica para ser transmitida para a espécie. A gente chama de canto de anúncio. Quando eu tenho uma alteração nessa vocalização, o canal de comunicação pode ser degradado, e aí o sinal que era para ser enviado com uma determinada informação, ele pode se perder e acarretar num mau desempenho reprodutivo, por exemplo, da espécie. Com os resultados das pesquisas, será possível planejar soluções para diminuir os impactos da BR sobre a área preservada. Nesse contexto, é preciso que existam medidas para que a estrada se torne mais permeável. O que é uma estrada mais permeável? Onde a fauna possa passar por ela ou sofrer menos impactos com ela. No próximo bloco, você vai ver que na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pesquisadores estão desenvolvendo inseticidas a partir de óleos essenciais de plantas medicinais, que podem auxiliar no combate ao mosquito transmissor da dengue. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Os casos de dengue cresceram consideravelmente no Brasil nos últimos anos. Em 2024, o país bateu recorde no número de registros. E foi pensando em auxiliar na proteção da população contra a doença que na UESB, campus de Itapetinga, pesquisadores estudam a utilização de óleos naturais como inseticidas no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os extratos são desenvolvidos usando como matéria-prima plantas como hortelã, manjericão e alecrim. Ela surge com a vontade, de um grupo de pesquisadoras de buscar uma alternativa, à toxicidade dos produtos sintéticos contra o Aedes aegypti, que ele fosse eficaz, que ele fosse menos tóxico, E surge como? São 3 pesquisadoras, que fomos professora já aposentada Sandra Cunha, bióloga e parasitologista, eu, Débora Cardoso, também biólogo e parasitologista, e a professora Simone Andrade Valberto, que é farmacêutica. Então, nós iniciamos essa busca por produtos menos tóxicos para o ser humano e combatendo, assim, o Aedes aegypti, esse inseto extremamente importante, que pode veicular, doenças como dengue, zika, chikungunya e até febre amarela urbana. O objetivo da nossa pesquisa é preparar extratos vegetais de espécies de plantas que a gente encontra aqui na região onde a gente atua, que é o semiárido baiano, Então, o bioma predominante aqui na região é a caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro e que tem muitas espécies de plantas endêmicas que a gente encontra só aqui, e muitas dessas espécies elas apresentam propriedades biológicas. Então, elas têm a capacidade de produzir diversas moléculas que a gente chama de metabólitos secundários, que têm atividades sobre diversas funções de organismos e que são produzidas principalmente para poder protegê-las e fazer com que elas se adaptem à região que elas se encontram. E aí a gente aproveita essas moléculas que têm bioatividade
variedade para poder atuar em diferentes alvos moleculares que a gente inclusive pode utilizar como medicamentos para tratamento das nossas condições de saúde e também para poder inibir o desenvolvimento de outros organismos que podem provocar doenças, né, como são os vetores de doenças, né, no caso do Aedes aegypti, que a gente estuda aqui no laboratório, e outros tipos de organismos também, como bactérias, fungos, etc. Desde o início do nosso projeto, nós buscamos plantas, tanto plantas nativas quanto plantas exóticas. Então, nós fazemos coletas dentro da Floresta Nacional Contenda do Sincorá. Nós somos autorizados, né, pelo ICMBio, então nós coletamos algumas plantas que são do gênero Croton e que já demonstraram, algumas espécies, né, do gênero Croton que demonstraram uma eficácia. Agora, também trabalhamos com plantas exóticas. Nós publicamos alguma coisa com a rúcula, com plantas também que têm aromáticas, como poejo, orégano, entre outras plantas, né, que já conhecida por todos. A gente testa várias fases de desenvolvimento, né, desse mosquito aqui no laboratório. A gente testa os extratos nos ovos, né, que é a fase inicial, nas larvas, na fase adulta, que é o mosquito. Então a gente tem realmente extratos e produtos vegetais que atuam em diferentes fases do desenvolvimento desses insetos e na larva, como é uma fase de desenvolvimento um pouco menos complexa, geralmente esses extratos eles têm uma ação melhor, né? Na fase adulta a gente tem alguns também que atuam na fase adulta, não só inibindo o desenvolvimento dessa fase adulta, mas também interferindo nos processos biológicos dele, impedindo com que ele, por exemplo, consiga se desenvolver ou gerar novas gerações desses mosquitos. A gente acaba trabalhando muito tanto no seu estágio larval quanto no seu estágio adulto. E a gente utiliza óleos essenciais e extratos aquosos. A gente no momento está iniciando experimentos no seu estágio larval, que a gente abriu vasilhas. Tanto que nessa imagem aqui está mostrando uma larva no seu terceiro estágio, que é um estágio ideal para a gente poder realizar o experimento. Porque os experimentos que a gente utiliza levam em média 2 a 3 dias e no seu terceiro estágio acaba evitando dela virar pupa antes do experimento estar completo. Minha dissertação ela é sobre um extrato que é de uma espécie do gênero Croton. Ela tem como objetivo um larvicida e nesse larvicida a gente conseguiu comprovar que ele tem uma boa atividade e além disso a gente tem algumas fotos aqui também que a gente consegue mostrar como essa larva fica em contato com o extrato. Aqui a gente consegue ver que a larva ela fica extremamente inchada, coloração amarelada, o intestino dessa larva ela acaba saindo. Então isso é uma comprovação que esse extrato ele tem uma boa atividade, né? E em comparação a gente consegue colocar aqui também a larva do controle, que é a larva que ela está em contato com a água. Então a gente consegue observar como essa larva era, né, com todos os seus organismos intactos e com a larva com o extrato. A gente consegue demonstrar tanto com provas estatísticas que esse extrato ele tem uma boa atividade, a gente também tem imagens que comprovam também essa atividade do extrato. Os próximos passos são o desenvolvimento de produtos a partir dos extratos que a gente já tem, né? Eu falei que a gente trabalha também com óleos essenciais de algumas espécies, então os óleos essenciais eles já são produtos da planta, né? Então a gente já tem aí registrado uma patente, né? A partir de óleos essenciais de plantas aqui da nossa região e esses óleos essenciais eles têm uma atividade biológica muito boa. Então a nossa etapa agora, né? As próximas etapas a serem desenvolvidas é o desenvolvimento desses produtos para a gente testar a eficácia desses produtos e daqui a algum tempo colocar esses produtos no mercado. Em alguns períodos do ano, a seca no sertão produtivo da Bahia afeta a rotina de agricultores da região. A escassez de água muitas vezes prejudica as plantações. Foi por conta desse cenário adverso que nos últimos anos a palma forrageira assumiu um papel importante na pecuária do semiárido.
Para tornar esse cultivo cada vez mais favorável e rentável para os agricultores, pesquisadores do Instituto Federal Baiano, campus de Guanambi, têm buscado estudos para o melhoramento da resistência dessas plantações à seca. Aqui na instituição, a gente trabalha com palma forrageira desde 2008. São pesquisas contínuas que a gente vai elucidando, tirando algumas dúvidas sobre o cultivo na região e a partir daí a gente verifica a necessidade de aprofundar esses estudos. Mas qual é o objetivo disso aqui? É atender ao produtor. Esse estudo, por exemplo, é um estudo que envolve 3 cultivares diferentes de palma, que é a palma gigante, que é bastante conhecida na Bahia, a mais plantada no estado ainda, a palma orelha de elefante mexicano e a palma miúda. Então essas são as 3 cultivares mais plantadas hoje, mas na Bahia ainda predomina essa aqui, que é suscetível a um problema que chama-se cochonilha do carmim, que não é muito presente ainda nessa região nossa, mas já está na Bahia, e as outras 2 são resistentes. Mas o que é que a gente quer com o estudo? É verificar qual variedade ou qual cultivar que adapta melhor a esse tipo de região, qual é o melhor manejo para essa cultivar, para que o agricultor, na hora de plantar, ele saiba realmente escolher a variedade mais adaptada para ele e o que ele vai fazer em termos de adubação, qual é a população de planta, o espaçamento que ele vai usar. Então, o nosso objetivo aqui é antecipar essas respostas para oferecer uma segurança para o agricultor na hora dele tomar a decisão de qual material ele vai plantar. Essa é a ideia. O objetivo da pesquisa é analisar qual o cladódio e o estágio fenológico desse cladódio para fazer análise do tecido, para verificar os teores de nutrientes exportados na cultura. O cladódio ele é a folha da palma, então ela tem de estudar qual o estágio fenológico e a maturidade desse cladódio, pois em cada ordem, em cada broto dela tem um teor de nutrientes diferente. Ela estuda qual deles é o ideal para a análise de tecido, para assim obter um teor de nutrientes que vai quantificar melhor a exportação deles para posteriormente ser suprido na próxima adubação do próximo ciclo da cultura. Essa daqui, que é a gigante, que é a mais plantada, é realmente uma variedade mais tolerante à seca, mais bem adaptada, mas a orelha de elefante mexicano, que é uma que a gente introduziu aqui, mais recente, é um material também de alta produtividade nessas condições e que tem, as 2 tiveram em termos de resultado de produtividade basicamente a mesma. O que é que a gente quer que o agricultor produza? É no mínimo 300 toneladas de massa verde por hectare e alguma coisa em torno de 25 toneladas de matéria seca. É isso que é o objetivo. E isso a gente tem conseguido com essas 2 cultivares. Já a miúda, apesar de ter um potencial produtivo bem próximo das outras, nas condições nossas aqui, principalmente quando o ano é mais seco, como aconteceu em 2023, ela tem uma queda na produtividade, porque ela é menos tolerante à seca. Então, uma resposta que a gente já tem, a depender da posição da paisagem que o agricultor está, não adianta ele trabalhar com a palma miúda. Então, isso é variável com cada região, é uma questão de informação local. Vai ajudar muito o pequeno produtor, pois quantificando o teor de nutrientes exportado corretamente, ele pode repor esse nutriente para o próximo ciclo, assim suprindo a quantidade ideal para que ela possa expressar o seu potencial produtivo, produzir mais, produzir aquela quantidade. Se faltar nutriente, ela não vai produzir tanto, ou senão ela vai retirar do solo, deixando esse solo mais degradado, e com a reposição correta, ela tende a durar mais anos sem replantio. Palma forrageira é segurança produtiva, quer dizer, você tem garantia de colheita, considerando esses períodos recorrentes de seca que ocorrem no semiárido, principalmente a seca extrema. Então, se a gente sabe hoje informar para o produtor qual a cultivar mais adaptada desse ponto de vista, qual a melhor população, qual a fertilização que deve ser empregada para que ela produza mais, isso vai impactar diretamente na segurança produtiva, na garantia de colheita e na rentabilidade líquida dele. Então, em vez dele ficar lutando com gramíneas que não toleram a seca ou tentando testar quais capins são mais adaptados, você já tem uma planta que é uma planta de origem em condições semiáridas, não do nosso semiárido, né, porque veio de fora, mas muito bem adaptada e hoje muito bem compreendida do ponto de vista de estudo.
Então nós podemos dizer hoje que a gente tem um sistema de produção que assegura mais de 300 toneladas por hectare de massa verde, mais de 25 toneladas de matéria seca. Isso é segurança produtiva. O agricultor que está trabalhando com palma, naturalmente ele está alimentando o animal, então ele está gerando esterco. Então o grosso da fertilização aqui é insumo da propriedade. Então é um cultivo ainda, na Bahia principalmente, de agricultura familiar, né? Poucos pecuaristas de dimensões maiores ainda têm palma, em outros estados isso já mudou. Então quanto mais você diminuir a entrada de insumo externo, a aquisição de insumo, você melhora a rentabilidade ali, porque você otimiza o custo de produção. Então esse é um grande impacto, é um impacto financeiro direto com garantia de colheita. Ela tem um custo menor, pois ela usa adubação orgânica, como o esterco bovino, que geralmente os produtores já têm na sua propriedade, ou pode adquirir com custo baixo. E a adubação química é uma quantidade não muito significativa. A partir daqui, como esse estudo especificamente, ele envolveu quantidade de planta e cultivar, a gente agora passa a desenvolver um sistema específico de adubação para cada uma delas. Porque a gente tinha isso muito bem elaborado para a palma gigante. Já com os valores que aí vai servir para o extensionista que vai atender o agricultor, como é que interpreta o estado nutricional, qual a quantidade de adubo, como é que é uma sugestão de adubação, a gente está desenvolvendo e vai desenvolver a partir de agora sugestões específicas para as outras cultivares nessas condições ambientais nossas aqui. A seguir, pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz desenvolvem cerveja artesanal a partir de frutas nativas do sul e extremo sul da Bahia. O intervalo é rápido, a gente volta já. O ramo das cervejas artesanais tem crescido muito nos últimos anos, despertando a uma utilização imensa de novos aditivos que buscam valorizar e enaltecer esse tipo de bebida. Pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz estão utilizando frutas nativas do sul e extremo sul da Bahia para chegar a uma cerveja cada vez mais original. Acompanhe. A nossa pesquisa com cerveja, ela basicamente busca a seleção de leveduras que sejam boas produtoras de cerveja, que realizem uma boa fermentação. E nesse projeto a gente também agrega a utilização de frutas aqui da região, justamente para enriquecer, para valorizar o que a gente tem regionalmente. Nosso foco aqui enquanto pesquisa é seguir sempre nessa linha, selecionando leveduras e produzindo cerveja utilizando a nossa biodiversidade. Uma cerveja comum, ela tem basicamente 4 ingredientes, que é o malte. O malte são produtos, né, que são oriundos de cereais. Então, malte de trigo, o malte de cevada é o mais utilizado. Mas assim, as cervejarias, elas precisam de uma água potável, vamos dizer assim, livre de alguns sais minerais. Então a gente precisa de uma água de bastante qualidade. E aí tem a levedura, que a levedura, o que ela vai fazer? Ela vai converter o açúcar do malte em álcool e gás carbônico. E tem o lúpulo, né? Que o lúpulo, a gente tem lúpulo em 2 momentos. Tem um lúpulo no início do processo, que ele vai gerar amargor, né? Então quando a gente vê de onde vem o amargor da cerveja, ele vem do lúpulo. E quando a gente adiciona o lúpulo mais no final do processo, são lúpulos que vão dar mais aromas, mais sabores, né? Porque o lúpulo é formado tanto das substâncias que geram amargor, como de alguns óleos essenciais, né? Que vão conferir à cerveja ali um aroma e um sabor assim, bastante específico. E aí o meu projeto, ele trabalha com frutos, tanto aqui da região da Mata Atlântica, né, que é o cupuaçu, e também o fruto de onde eu vim, né, que é do Cerrado Mineiro, que é o maracujá do mato. Então a gente tem esses 2 tipos de cerveja, né, que são frutibias, que a gente está estudando aqui para identificar quanto que a gente coloca desses adjuntos
Então a gente, antes de utilizar esse adjunto, essa polpa, a gente faz uma autoclavagem dela, a gente faz uma redução da carga microbiana, para garantir que a levedura de interesse ela cresça. Então a gente tira todos os outros micro-organismos e adiciona somente a levedura, que é o nosso micro-organismo de interesse. Então a gente seleciona eles, são isolados da natureza, a gente cultiva, faz culturas puras e aí nós selecionamos aqueles que produzem melhor algumas enzimas de interesse. As enzimas, elas são catalisadores, são biocatalisadores, elas aceleram a reação química que acontece, né, nos processos de metabolismo, e elas estão presentes em todos os seres vivos que produzem enzimas. Nós produzimos animais, vegetais e os micro-organismos. E a parte inovadora desse projeto são as leveduras, que são as leveduras selecionadas aqui da região. Então, é bem sabido assim no nosso meio, né? As leveduras são micro-organismos, elas estão aí em todos os locais, né? O que a gente tem ela aqui é ela selecionada, ela concentrada, ela numa quantidade grande, né? E trabalhando em condições perfeitas. A aquisição desses frutos, ele é interessante porque ele costuma ser mais barato do que o malte. Então a gente acaba substituindo um pouco do malte por esses frutos. Para a indústria é bom porque a gente vai ter uma cerveja mais barata. Para o produtor dos frutos é bom por quê? Porque a gente vai aumentar a demanda e aí, como tem a questão da lei da oferta e da procura, né? Tudo que a gente procura muito, ele acaba por aumentar o preço. Então o produtor vai ter ali, ao invés de ter frutos somente para a indústria da polpa de fruta, vai ter frutos também para a indústria cervejeira. A partir do momento que a gente utiliza leveduras que são de nossa região, que são da Mata Atlântica, a gente utiliza frutas que são da região, a gente possibilita que esses produtores regionais tenham mais uma forma de estar processando, transformando o produto deles, agregando valor no produto deles e com isso aumentando a sua rentabilidade. Quanto mais a gente puder oferecer, ter disponibilidade de produtos diferenciados no mercado, melhor, estimulando produção contínua e chegando ao consumidor final. Esse é o consumidor que vai ter um produto diferenciado, produzido de forma regional. Quiçá cheguemos ao momento de ter uma denominação de origem de um produto desses aqui que a gente tem produzido, como a gente tem nosso próprio chocolate de origem. Por conta da forma de produção do nosso cacau, a gente vai ter uma cerveja produzida aqui e a gente conseguir também a questão da denominação de origem. Obrigado pela sua audiência. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela companhia e até mais.